Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 17 de janeiro. Em cumprimento a decisões do Supremo, a Polícia Federal e Forças Armadas apreendem armas e equipamentos em operação de combate ao garimpo em terras indígenas de Roraima. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Nova lei inclui bullying e cyberbullying como crimes no Código Penal. Ministério Público Federal recomenda que a União inclua cotas para pessoas trans no edital de seleção para auditor fiscal do trabalho. E as formas de concessão do repouso semanal remunerado, que é direito dos trabalhadores rurais e urbanos. A Polícia Federal apreendeu armas e equipamentos de garimpeiros na terra indígena Yanomami, em Roraima. O trabalho contou com o apoio das Forças Armadas. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes dessa operação. Os policiais fizeram um sobrevoo sobre a área indígena explorada pelo garimpo ilegal. Em terra, destruíram um acampamento. A Polícia Federal apreendeu armas, rádios comunicadores, munição, coletes à prova de bala. Ninguém foi preso. Os garimpeiros permaneceram ou voltaram para a reserva Yanomami, mesmo depois das operações da Polícia Federal no ano passado. Segundo a PF, todo esse trabalho é também resultado do cumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal para intensificar o combate aos crimes dentro de territórios indígenas. De acordo com o governo federal, o território Yanomami é a maior terra indígena do mundo, com quase 10 milhões de hectares e cerca de 30 mil pessoas. A área é rica em ouro e minerais. O garimpo ilegal destrói a vegetação nativa, assoreia os rios e leva ao desequilíbrio ambiental, à fome e às doenças. E a Polícia Federal fez também uma operação contra o garimpo ilegal na Bahia e em Pernambuco. Foi na manhã desta quarta-feira. 4 pessoas foram presas e R$300 mil foram apreendidos, além de armas e explosivos. Pablo Lemos tem as informações. Em um dos endereços, a Polícia Federal apreendeu sacolas com dinheiro e maquinários. Mais de 70 agentes participaram da operação em 4 municípios da Bahia: Salvador, Campo Formoso, Jaguarari e Oliveira dos Brejinhos, além de Petrolina, em Pernambuco. De acordo com as investigações, o grupo vem praticando crimes de mineração ilegal, usurpação de bens da União, porte ilegal de explosivos e associação criminosa armada. As investigações revelaram que os proprietários de uma fazenda em Jaguarari, na Bahia, local com diversos pontos de garimpo, organizavam e permitiam a extração de quartzo verde na propriedade rural, por garimpeiros da região, sem licença ambiental ou qualquer autorização da Agência Nacional de Mineração. O mineral era exportado em contêineres para a China pelo Porto de Salvador. A polícia também apontou a participação de garimpeiros estrangeiros e cumpriu mandado de prisão expedido pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Os nomes dos envolvidos não foram revelados. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, questiona no Supremo a constitucionalidade da política antimanicomial do Poder Judiciário. Uma das medidas prevê o fechamento gradual dos hospitais de custódia. O relator da ação é o ministro Luiz Edson Fachin. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. A CONAMP contesta a resolução que institui a política antimanicomial do Judiciário. Publicada em fevereiro do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, o documento foi elaborado para adequar a atuação da Justiça às normas nacionais e internacionais sobre os direitos das pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial em conflito com a lei. A resolução determina, por exemplo, que todas as unidades em funcionamento no Brasil fechem até maio deste ano. Também estabelece que a política antimanicomial deve ser aplicada a qualquer detento com deficiência mental ou psicossocial que esteja sob investigação ou em cumprimento de pena ou de medida de segurança com monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto. A CONAMP reconhece a relevância do tema, mas ressalta a necessidade de que o tratamento ocorra por meios adequados. De acordo com a entidade,
A medida contraria a Constituição Federal, dispositivos do Código Penal e da Lei 10.216 de 2001. Na ação, a entidade relembra o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que afirmou que o sistema público de saúde e o sistema prisional comum não estão preparados para receber todas essas pessoas. Por isso, haverá abandono do tratamento médico, aumento da violência, aumento de criminosos com doenças mentais em prisões comuns, dentre outros prejuízos sociais. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Integrantes do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e da Corregedoria Nacional de Justiça ficam até o dia 20 deste mês em Maceió para acompanhar os desdobramentos do caso Braskem. A agenda inclui visitas institucionais com o governo de Alagoas, Prefeitura de Maceió, a Assembleia Legislativa do Estado e representantes da Braskem, além de outras instituições do sistema de justiça, como a Defensoria Pública. A seguir, a partir de agora, bullying e cyberbullying são crimes tipificados no Código Penal com pena de até 4 anos de prisão. Voltamos já. Por unanimidade, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, a pagar a um operador de serviços de São Paulo o adicional de periculosidade retroativo ao momento em que as condições perigosas de trabalho foram identificadas. Para o TST, não há qualquer possibilidade de prescrição da dívida. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu gratuidade judiciária a uma criança numa ação que discute pensão alimentícia. Reportagem Samanta Peçanha. Em ação sobre alimentos, a concessão da gratuidade de justiça para criança ou adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal. Esse foi o entendimento aplicado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar um caso em que um homem ajuizou ação revisional na tentativa de reduzir a pensão de cerca de R$10 mil fixada em favor da filha. Ao ser citada, a filha apresentou reconvenção, que é quando o réu apresenta pedido no mesmo processo, pleiteando o aumento da pensão para R$30 mil. O juízo de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão, por entender que o padrão de vida da criança era incompatível com a gratuidade e que eventual dificuldade financeira momentânea deveria ser demonstrada por ela. No STJ, entretanto, o entendimento foi outro. A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, reconheceu ser evidente que, em se tratando de crianças ou adolescentes, haverá sempre um forte vínculo entre a situação financeira dos pais, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da própria criança ou do adolescente, mas que isso não significa dizer que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade à luz da situação financeira dos pais. Nancy Andrighi citou os parágrafos 2º e 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, segundo os quais a alegação de insuficiência financeira pela pessoa natural tem presunção de veracidade e só poderá ser afastada se houver evidências de que a declaração é falsa. Desta forma, o entendimento do colegiado foi de que, nos pedidos de gratuidade feitos por criança ou adolescente, é apropriado que, inicialmente, seja deferido o benefício em razão da presunção de veracidade, ressalvada a possibilidade de a parte contrária demonstrar, posteriormente, a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A partir de agora, bullying e cyberbullying são crimes tipificados no Código Penal. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em julho do ano passado, 38% das escolas brasileiras disseram que enfrentam casos de bullying. 28% delas registraram casos de ameaças ou ofensas verbais em 2021, durante a pandemia, quando boa parte das escolas não funcionava totalmente no presencial. Estima que a quantidade de agressão por bullying seja bem maior. São Paulo registrou o maior número de ocorrências de bullying nas escolas. Minas Gerais e Paraná aparecem em seguida no ranking.
A conduta traz várias consequências negativas para as pessoas a curto, médio e longo prazo. Entre as reações das vítimas a esse tipo de comportamento estão o isolamento social, traumas psicológicos, desmotivação e queda no rendimento escolar. O bullying é considerado um problema de saúde pública e uma das dificuldades para se combater era como essa conduta deveria ser enfrentada pelas autoridades. Por isso, esta semana foi publicada a lei que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência em estabelecimentos educacionais. Ela prevê política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente e torna crime o bullying e o cyberbullying. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Esta adolescente da Escola Municipal Salgado Filho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sabe bem o que é sentir na pele as consequências do bullying, que só foi resolvido depois de uma roda de conversa promovida pela escola com os alunos envolvidos. Me chamava de gorda, de hipopótamo e muitas outras coisas. No começo eu fiquei muito triste, eu chegava em casa, eu não tinha coragem de falar para minha mãe, eu sentia muita tristeza, comecei a ter atrito com o meu corpo. Com a nova lei, a prática do bullying consiste em intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, com violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas. O cyberbullying é a conduta realizada por meio virtual e isso inclui jogos online. As penas serão aplicadas de acordo com a gravidade, que vão desde multas até 4 anos de prisão. A nova regra também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e amplia a responsabilidade penal e a gravidade de condutas previstas no ECA, como o sequestro e indução ao suicídio ou automutilação. Esta professora de Direito explica que a lei é um avanço, principalmente para determinar a responsabilidade de todos no combate a qualquer tipo de bullying. Ela atualiza a política nacional e indica especialmente o papel das escolas, o papel dos centros de educação, o papel da sociedade civil e dos conselhos municipais, conselhos tutelares e organizações da sociedade civil em defesa de crianças e adolescentes. Uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Federação do Comércio, por meio do programa Senac Integra, está oferecendo cursos profissionalizantes a pessoas privadas de liberdade. Reportagem de Laura Meirelles. A mente vazia já não está mais vazia, né? Está ocupada com trabalho, com estudo. Eu estou pronto para construir a minha vida novamente. O poder transformador do trabalho e do estudo enquanto instrumento de ressocialização está sendo colocado em prática numa parceria firmada entre o Poder Judiciário, Governo do Estado e Senac Mato Grosso. 20 pessoas privadas de liberdade estão trabalhando na reforma do prédio do Senac, no centro da capital, no projeto Senac Integra. Estão organizando as salas, os refeitórios, a sala de administração, né? A gente tem uma lavanderia aqui para eles também estar fazendo a limpeza desses uniformes, né? Então, a princípio, seria isso. A iniciativa é acompanhada de perto pelo Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso. Nesse projeto, em especial, os trabalhadores recebem um salário mínimo e um vale alimentação de R$1.000 é disponibilizado aos familiares. Isso nos mostrou igualdade, ainda mais sabendo todos nós que nós educandos sofremos preconceito diante da sociedade porque somos infratores da lei. Todos pensam que a gente não vai ter mudança. E é a família Senac, costumo dizer assim a todos nós educandos aqui, que a família Senac, ao fazer isso aos nossos familiares, além de estar ajudando, nos traz um sentimento grandioso que a gente não tem nem palavra para explicar. Lançado em agosto de 2023, o Senac Integra tem o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes aos recuperandos, além do trabalho. Em 2024, a rotina na obra será diferenciada. Um dia será de trabalho e o outro de estudo. O Senac Integra, ele trabalha com várias vertentes.
A educação profissional é o DNA do SENAC, então nós formamos essa mão de obra, mas não se resume a isso. Nós também queremos atuar junto às famílias dessas pessoas privadas de liberdade. Nós também atuamos com a reinserção social, com outras ações em que os alunos do SENAC como um todo interagem com esse público e todas essas estruturas elas se correlacionam para uma integração total na sociedade. Quando eles veem uma oportunidade através do trabalho e do estudo, é como se fosse a tábua de salvação. Se agarram. Quem abraça essa oportunidade não volta para o crime. O trabalho é nesse sentido. O trabalho pelo judiciário é para buscar combater o crime com inteligência como oportunidade. De acordo com um relatório da Fundação Nova Chance, até outubro de 2023, 4.180 pessoas privadas de liberdade dos regimes semiaberto e fechado estavam trabalhando no Estado. No ano passado, 210 termos de cooperação técnica entre FUNAC, empresas e prefeituras parceiras estavam vigentes. O Ministério Público Federal encaminhou à União uma recomendação para inclusão de cotas para pessoas trans no edital de seleção para auditor fiscal do trabalho. Márcio Fontinelli. O pedido é para que seja feita a retificação do edital do Concurso Nacional Unificado, publicado no dia 10 de janeiro. A recomendação do Ministério Público Federal é de que sejam garantidos 2% das vagas do cargo de auditor fiscal do trabalho para pessoas trans. Isso porque, em junho do ano passado, o próprio Ministério do Trabalho anunciou publicamente que iria reservar o quantitativo. O documento foi entregue à Comissão de Governança e ao Comitê Consultivo e Deliberativo, que são responsáveis pelo concurso unificado. Os dois têm um prazo de 72 horas para informar se acatam ou não o pedido. A Justiça Federal na Paraíba recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra 6 pessoas pelo crime de xenofobia por comentários postados em redes sociais contra indígenas da etnia Huaral, de origem da Venezuela. Os denunciados podem ser condenados a penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão, pagamento de multa e indenização. Ao receber a denúncia, o juízo citou uma decisão do STF que tornou crime inafiançável e imprescritível a prática do racismo em redes sociais. No próximo bloco, vamos falar sobre o repouso semanal remunerado, um direito dos trabalhadores. Até já. Em palestra no Fórum Econômico Mundial, que ocorre em Davos, na Suíça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o papel da Amazônia no enfrentamento à mudança climática, a regulação da inteligência artificial e os desafios da América Latina. O ministro foi convidado a participar do evento em razão da afinidade com os temas debatidos no encontro e ao perfil acadêmico dele. O ministro destacou que o crescimento econômico, a educação de qualidade e os programas sociais são ferramentas contra a pobreza na América Latina. Está na Constituição, o repouso semanal remunerado é um direito dos trabalhadores rurais e urbanos. O descanso deve ser preferencialmente aos domingos. Mas o que acontece quando essa folga só é concedida após o 7º dia trabalhado? Para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, nesses casos, o dia correspondente ao repouso deve ser pago em dobro. Daniel Vasques. O caso ocorreu em 2019, em Santa Catarina. O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do município de Chapecó ajuizou a ação contra um hospital da região para invalidar norma coletiva que previa alteração na concessão de folga semanal remunerada aos trabalhadores. O artigo 7º da Constituição Federal prevê expressamente o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Mas a norma coletiva da categoria previa a jornada diária de 6 horas de segunda a sexta-feira ou de 12 horas, aos sábados ou domingos, de maneira alternada. Dessa forma, eventualmente, a folga era concedida somente após o 7º dia consecutivo de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região afastou a decisão de primeiro grau que havia condenado o hospital ao pagamento em dobro de dias de descanso. O TRT acolheu o argumento de que esse modelo de escala de trabalho era necessário para manter o hospital funcionando. Caso contrário, todos teriam folgas intercaladas aos domingos. A relatora do recurso de revista do sindicato na segunda turma do TST, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, considerou que a cláusula da convenção coletiva
infringe o conjunto dos princípios gerais previstos na Constituição. A discussão vai além dos limites da negociação coletiva, relações estabelecidas entre as normas produzidas coletivamente e o que decorre da legislação estatal heterônoma. E aí trago, dentro do marco constitucional inaugurado com a Constituição de 88, as alterações na arquitetura da regulação do trabalho, que passam necessariamente por avaliar a possibilidade de preservação e incremento de direitos sociais. A magistrada apresentou estudos no sentido de que a imposição legal de períodos de descanso busca reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Ela indicou ainda pesquisas científicas que demonstram as consequências nocivas do descumprimento de parâmetros básicos relativos à limitação da jornada de trabalho. O voto da relatora foi acompanhado pela ministra Maria Helena Malman. Algumas questões elas são de ordem constitucional e não podem ser flexibilizadas, e uma delas que diz respeito ao repouso semanal. Após a decisão, o hospital entrou com recurso ainda não julgado. Uma caminhada na lavagem do Bonfim, em Salvador, promoveu a conscientização contra o trabalho infantil. A iniciativa foi do TRT da 5ª Região na Bahia, como mostra a repórter Carolina Vasco. Fé, agradecimento e sincretismo religioso. Assim é a Lavagem do Bonfim, a segunda maior festa de rua da Bahia, realizada há mais de 2 séculos. A celebração reúne milhares de fiéis e acontece na quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis. Raimundo faz o percurso há mais de 20 anos. O povo baiano é tudo. Quem tem fé vai a pé. Eu gosto muito, já fiz muitos pedidos. Este ano, a Justiça do Trabalho na Bahia, junto com órgãos parceiros, promoveu a caminhada contra o trabalho infantil. Convocar a sociedade a observar a urgência, a importância, a gravidade da situação do trabalho infantil, a gente sensibilizar as pessoas para que deixem de normalizar crianças em situação de violação de direitos, que é o trabalho infantil, e a gente fortalecer essa cooperação interinstitucional, porque a Constituição ela fala família, sociedade e Estado. Dados do IBGE mostram que o número de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil aumentou 7% em 2022. Em números absolutos, saltou de mais de 1.700.000 em 2019 para 1.900.000 em 2022. A gente precisa dessa mobilização em prol do combate ao trabalho infantil, que a gente sabe que ainda persiste, principalmente no interior do estado, nas cidades menores. E esse momento da lavagem do Bonfim é um evento que ocorre mídia de forma nacional. Então a gente precisa unir as instituições, a ABAT, a Matra, o Ministério Público do Trabalho, a SRTE, através dos seus auditores. Todos nós precisamos nos unir para poder evitar que os empregadores se utilizem da força do trabalho infantil. O trabalho infantil, a gente fala, e para combatê-lo, nós precisamos de um trabalho em rede. Precisamos envolver a sociedade nesse debate, porque envolve uma questão cultural muito forte. A gente, enquanto sociedade, normaliza muito o trabalho infantil. Então é importante a gente trazer essa temática para a lavagem do Bonfim, né, uma festa popular na Bahia, né, em que a gente tem aqui todos os níveis sociais. O caminho da fé percorrido pelos fiéis tem um pouco mais de 6 quilômetros e sai da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, onde está localizada a Igreja do Senhor do Bonfim. No percurso encontramos a Ana Patrícia, que literalmente vestiu a camisa da campanha. É o começo do ano, né, para os baianos. É uma boa, né, ficar sempre prisando sobre esse assunto, porque agora mesmo passei ali, tinha crianças vendendo água, né. Então, às vezes, os pais se aproveitam disso, engraçadinho, aí com jeitinho, mas é uma exploração, né? É um tipo de violência muito delicada, porque as pessoas ainda insistem no discurso de que, às vezes, trabalhar é importante para garantir renda ou porque é melhor uma criança estar trabalhando do que estar na rua. E com uma mobilização como essa, vendo pessoas comuns, a gente troca uma informação, né, dá um banner, conversa um pouquinho e se mostra e diz assim, olha, não, a gente não aceita. Pode ser de uma forma, as pessoas começam a querer saber. Então é um trabalho de mobilização, que é, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das linhas de ação da política dos direitos da criança e do adolescente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia.
Uma ótima noite.